Fala galera, Juliano por aqui, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre lei orgânica do município de Manoel Viana, tá? Eu tô esperando aí, que é o que a banca tem feito ultimamente, a banca Legale, em torno de 3 a 4 questões de lei orgânica. A lei orgânica tem uma importância grande para o concurso do município porque ela é como se fosse a Constituição Federal da União, então ela rege todo o município em si do seu funcionamento. Então eu separei aqui, vocês vão reparar que tá marcado aqui com marca-texto os principais artigos da lei orgânica que eu vejo que são mais cobrados. Eu separei algumas provas anteriores da Legale e percebi que eles têm cobrado bastante. Então eu vou dividir esses vídeos aqui, essa série de vídeos da lei orgânica em algumas partes, com os artigos mais importantes que eu considero que estão sendo cobrados, tá? Que eu acho que pode ajudar alguém aí no concurso. E é como eu estudaria, provavelmente, considerando que a gente tem mais ou menos aí uns 2 meses para a prova. Então, a gente já começa aqui nas disposições preliminares do título 1 do município. Essa parte aqui do artigo 2 ela é bem interessante, porque ele fala que são poderes do município independentes e harmônicos entre si, o legislativo e o executivo. Lembrando que é, município não tem, município não possui, não tem judiciário, tá? O município não tem poder judiciário. Por mais que a gente veja os órgãos, os prédios do judiciário aí no município, nenhum município tem poder judiciário propriamente dito. O que acontece é que os poderes judiciário do Estado e federais, da União no caso, ficam instalados, têm suas instalações dentro de municípios, o que é normal, né? E a gente acaba se confundindo. Então, prestem bastante atenção nisso aqui que a banca adora cobrar. O município não tem poder judiciário. É uma forte questão, uma boa candidata aí para a prova. Aqui no parágrafo primeiro a gente vê que é vedada a delegação de atribuições entre poderes, ou seja, não pode ficar o legislativo mandando a atribuição dela para o executivo, dele para o executivo, nem vice-versa, nem o executivo para o legislativo. Cada um tem suas atribuições ali para exercer dentro do município. E assim também além de ser entre poderes, também é com o cidadão investido na função, né? Então tem cidadãos que vão ser investidos nos poderes legislativo ou no executivo e não pode exercer a função de um no outro, certo? Depois a gente vem aqui para o artigo terceiro. O artigo terceiro ele nos fala que os limites do território do município só poderão ser alterados por lei estadual. Tá? Isso aqui é importante gravar também, somente lei estadual. Não é lei federal, não é lei municipal, nem lei orgânica. Isso aqui quando a gente fala de limites, toda vez que a gente fala limites do território do município, tá? Somente lei estadual. Tem alguns que eu marquei somente com uma flecha vermelha aqui, que eu não marquei porque é interessante saber, são artigos curtos no caso, não vão dar muito trabalho, e é interessante saber que são símbolos do município, o brasão, a bandeira e o hino a Manuel Viana. É importante ver que aqui na lei orgânica ele fala que é o hino a Manuel Viana, não somente o hino, tá? Vamos continuar aqui para a gente ver os demais artigos. Aqui a gente entra na parte de competências, tá? É bem importante também. O que que eu posso dizer aqui na parte de competências? Competência é leitura, tá? Não tem muito o que fazer. Então eu coloquei aqui competência é leitura. Tem que ler todos os artigos, tá? Mas necessariamente, se puder decorar, melhor, dependendo do perfil de cada um. Eu nunca fui muito de decorar as coisas, então eu gostava muito de entender. Eu acho que entendendo a gente tem menos chances de errar, ainda que intuitivamente, ainda que na hora da prova não venha, isso era uma estratégia que eu usava muito nas provas, ainda que não venha na mente ali o conhecimento, alguma coisa tu vai conseguir lembrar tentando entender ali a lógica da legislação, o que que o legislador ali, a pessoa que criou a lei quis dizer com aquilo. Então aqui a gente percebe que ó, no artigo 6º ele fala de uma competência privativa. Toda vez que eu falo em competência privativa, eu tenho que lembrar que é algo mais restrito. Se é algo mais restrito, é algo exclusivamente ali do município, é privativo do município.
Então a gente pega alguns pontos aqui: organizar-se administrativamente, observada a legislação federal e estadual. Isso tudo a gente tem que observar que são coisas realmente do município, não é uma coisa que é de todo mundo. É algo mais restrito somente ao município. Então, esse aqui eu vou deixar como dica para leitura mesmo e entender que tudo que envolve o município, o território, a saúde da população do município, tudo que envolver ali os habitantes, os munícipes daquele município, vai ter relação de competência privativa. Aqui no artigo 7º, consoante a isso aí, a gente percebe que o município ele pode celebrar convênios e consórcios públicos com a União, Estado e outros municípios. Ou seja, se o município às vezes quer gastar um pouco menos, ele pode fazer, por meio de um convênio ou consórcio público, uma parceria, digamos assim, isso aqui é como se fosse uma parceria com os demais entes federativos para que seja executada obras e serviços públicos, que vai atender ambos os municípios, no caso, se for dois municípios ou um município, alguns municípios do estado, e vai trazer benfeitorias para ambos, porque se vamos considerar uma pavimentação, por exemplo, uma pavimentação que tem interesse aqui, por exemplo, entre municípios Manuel Viana e Alegrete, que são bem próximos, a gente consegue, entre um convênio, um consórcio público ali, fazer essa estrada por meio dessa parceria. Então é bem importante e é interessante ficar atento nesse artigo 7º que pode ser cobrado também. Às vezes a banca pode dizer que só por convênio ou só por consórcio, e não. Então a gente percebe aqui o E que é os dois, tá? Convênio e consórcio público. No caso aqui de Manuel Viana, também deixei assinalado o parágrafo único, onde ele nos diz que é assinado o convênio, ou seja, dessa parceria, será dada ciência do mesmo, ou seja, do convênio ou do consórcio público, à Câmara Municipal. A Câmara Municipal, como ela tem um quê de fiscalização do município, ela tem que ficar ciente também. Então tem que ser comunicado à Câmara Municipal também, ok? Aqui nessa outra parte, a gente parte já para a seção 2, que é da competência comum. A gente percebe que aqui na competência comum é algo mais amplo. Eu coloco como básico porque são coisas que se tu olhar na prática, tu vai pensar, cara, mas isso é básico, isso aqui todo lugar tinha que ter. Então, competência comum, tanto que ele coloca aqui, a legislação traz a lei orgânica que é concorrente com a União, o Estado ou supletivamente a eles, ou seja, quando eles não dispuserem a respeito desses assuntos, é obrigatório, né? O município tem que também fazer a sua parte ali. Aqui também é que nem a outra parte das competências, é leitura, mas numa parte de entendimento. Aqui a gente vai para um conceito mais amplo. Na competência privativa lá em cima era mais restrito e aqui é mais amplo. Então, saúde, higiene, segurança, assistência pública, meio ambiente são coisas, coisas básicas de ordem pública para poder como conviver em sociedade. Então, imagina um lugar sem saúde, estabelecimentos mínimos de critérios de saúde, higiene, segurança, ia ser um lixão no município, ia ser um terror. Então, isso também está preconizado ali nas competências comuns. Tem que ficar de olho porque a banca muitas vezes ela coloca aqui, ela coloca 3 pontos e pergunta se eles estão certos. Às vezes tem um que não está aqui, ou eles misturam competência comum com privativa. Então é importante ficar atento nessa parte de competências. E eles batem aqui, obviamente, porque é mais chato. Então as bancas sabem que é chato ler esse monte de inciso aqui. Mas tem que ler, não tem muito o que fazer nesse sentido. Indo aqui para a seção 3, eu achei o artigo 9º também bem interessante aqui de ser cobrado. Pode ser que a banca pegue aqui alguma parte, né, dos impedimentos do município. Então é vedado ao município. Eu achei interessante esse inciso primeiro também. E ele preconiza que é vedado ao município estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embarcar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesses públicos. Então a gente entende aqui, a gente lembra que o Estado é laico, então não tem como ter vedado ao município estabelecer qualquer representação, relação de representação de dependência ou aliança com a igreja, ressalvados aqui a parte de interesses públicos. Então sempre que envolver um interesse público maior, é a única ressalva aqui que pode ser realizada, tá?
Também é vedado ao município recusar fé aos documentos públicos e criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. É uma parte bem interessante, pode ser que venha alguma coisa. Aqui já entrando no título 2 da organização dos poderes, na prova de Alegrete eu lembro que veio algo relacionado ao poder legislativo. Ah, mas Juliano, eu não estou fazendo prova para a Câmara e sim para a Prefeitura. Eu sei, mas de alguma forma ali, se eu não me engano, teve umas duas questões que a Legale cobrou na parte de poder legislativo. Até quando eu olhei a prova da Guarda Municipal de Alegrete, eu estranhei. Eu digo, ué, eu estou fazendo prova para a Guarda Municipal ou para a Câmara? Até estranhei. Mas enfim, é o jogo e é o que a banca cobra, né? E aqui na parte do legislativo, eu tem várias partes aqui, é bem procedimental o poder legislativo. E a gente precisa pegar os pontos principais aqui que eu achei interessante e marquei também os artigos. Aqui no artigo 10 a gente tem que a Câmara Municipal é composta de 9 vereadores. Então decorem esse número, é bem interessante. Toda vez que tiver números, porcentagens, é bom a gente ficar de olho e não confundir. Então aqui a nossa Câmara Municipal de Manuel Viana contém 9 vereadores eleitos na forma da lei. Aqui ele fala que são condições de elegibilidade para o mandato de vereador. Então, o vereador só pode se eleger, né, se ele tiver essas condições aqui atendidas. Então, ele precisa ter a nacionalidade brasileira. Perceba que aqui pode ser nato ou naturalizado, tá? Porque ele fala nacionalidade brasileira. Então, aqui ele não faz distinção, não precisa ser brasileiro nato. Os cargos destinados somente a brasileiros natos estão em outro ponto lá na Constituição Federal. Também tem que estar com pleno exercício dos direitos políticos, não pode estar com seus direitos políticos cassados, nem ter perdido eles de alguma forma. Domicílio eleitoral na circunscrição, então tem que residir ali no domicílio eleitoral onde vai ser vereador. Filiação partidária, filiado a um partido. Idade mínima de 18 anos. Cuidado que a banca às vezes aqui pode dizer 21, às vezes ela traz 23, às vezes ela traz idades de governador, que é 30 anos, traz idade de senadores e prefeitos 35, 36 anos e por aí vai. Ela pode trazer várias idades, mas esses aqui são para outros cargos, tá? Para vereador, 18 anos. Aqui essa lei até, da que eu peguei ali, a lei orgânica, vocês vão ver que ela tem muitos erros de digitação. Por algum motivo que eu não sei, nunca foi ajustado, mas enfim. E aqui no inciso 2 ele fala que são inelegíveis. Aqui estava inavistáveis, mas eu risquei inalistáveis, tá? Então os casos que não podem se eleger para ser vereador, os inalistáveis e os analfabetos. Findado aqui o artigo 10, a gente parte para o artigo 11. No artigo 11, a gente tem que a Câmara Municipal reunir-se-á anualmente no município. Deixa eu pegar aqui. Então, a reunião da Câmara aqui, anualmente no município, de 2 de fevereiro a 17 de julho. Sempre que tiver datas assim, tu pode marcar que tem chance da banca vir com essas datas aqui. E o outro período ali, interstício, é de 1º de agosto a 22 de dezembro. Durante, parágrafo 1º, durante o período legislativo ordinário, a Câmara reúne-se, no mínimo, em uma sessão ordinária por semana. Então, decora aqui também, uma sessão por semana. São pontos básicos aqui da legislação, mas que é importante saber, tá? No mínimo, uma sessão ordinária por semana. A forma como será posta a instalação e designação das comissões representativas e permanentes, bem como a forma de juramento dos vereadores, será definida por esta lei e pelo regimento interno. Beleza, aqui é mais procedimental também. No artigo 12, a gente tem que no primeiro ano de cada legislatura, cuja duração coincide com a do mandato dos vereadores, a Câmara reunir-se-á no dia 1º de janeiro, tá aqui dia 1º de janeiro, para dar posse a quem? Vereadores, prefeito e vice-prefeito, bem como eleger sua mesa diretora. Dentro da Câmara lá, depois a gente vai ver na parte da Câmara Municipal em si, a gente vai ter alguns setores dentro da Câmara. Então a mesa diretora ela é composta geralmente por um presidente, um vice-presidente e 2 secretários. 2 secretários que eles são responsáveis ali por gerenciar a Câmara, digamos assim.
Então, no primeiro ano de cada legislatura, a Câmara se reúne no dia 1º de janeiro para dar posse aos vereadores, ao prefeito, ao vice-prefeito e eleger a sua mesa, que vai conduzir os trabalhos ali naquela, naquela sessão legislativa, ok? Naquele primeiro ano ali. Beleza. O resto são procedimentos, mas é importante dar uma lida, ao menos por cima aqui nessa parte de Câmara de Vereadores. A gente percebe também aqui no artigo 13 que ele fala o presidente da mesa compete à presidência da Câmara Municipal, que vai representá-la judicial e extrajudicialmente. Então, o presidente da mesa, daquela composição da mesa diretora, sempre vai presidir a Câmara Municipal. Então, toda vez que falar o presidente da Câmara Municipal, é o presidente da mesa diretora. De tempo em tempo muda o presidente da mesa até que todos exerçam a função de presidente. No artigo 14, a gente tem que o mandato da mesa diretora é de 2 anos, vedada a recondução, ou seja, quem foi ali da mesa diretora, a composição da mesa diretora, naqueles respectivos cargos, é vedada a recondução, então só pode fazer na eleição recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Então na próxima ele não pode se candidatar novamente, tem que ser outro vereador. Aqui no artigo 16, a gente percebe também uma citação sobre a convocação extraordinária. Convocação extraordinária da Câmara cabe ao seu presidente. Então, quem convoca aí a Câmara extraordinariamente a 1/3 de seus membros, à comissão representativa ou ao prefeito. Então, quem são as pessoas que podem convocar extraordinariamente a Câmara? A Câmara ela trabalha de forma ordinária e também de forma extraordinária. Então, ordinária naquele período que tem ali nos artigos anteriores, que a gente comentou, e quando ela está em recesso, que é fora daquele período ali, ela, se for convocada para trabalhar, ela vai ser convocada de forma extraordinária. É o, né? Extraordinária. Quem é que pode convocar extraordinariamente a Câmara? Presidente, né? Presidente da Câmara pode fazer a convocação. 1/3 de seus membros pode convocar. Uma comissão representativa. Então, dentro da Câmara tem vários tipos de comissões, e uma delas é a comissão representativa. Também pode fazer a convocação. E o prefeito, claro, se for um assunto de relevância. E aqui, pessoal, para a gente finalizar, eu trouxe mais 3 artigos aqui, coisa rápida, mas para a gente perceber que, por exemplo, o artigo 19, eles nos preconiza aqui, inclusive caiu, coloquei caiu porque ele caiu no concurso de Alegrete, tá? A Câmara Municipal ou qualquer de suas comissões poderão convocar os secretários municipais ou quaisquer titulares de órgãos também, diretamente subordinados ao prefeito para prestarem, pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado, importando em crime de responsabilidade a ausência sem justificação adequada. Ou seja, não somente o prefeito, como preconiza a Constituição Federal e demais legislações a respeito de punições, os secretários também incorrem em crime de responsabilidade. Então não é somente os prefeitos. Atentem para isso. Isso já foi cobrado recentemente e a gente percebe que a banca legal ela está pegando em pontos que as pessoas não dão muita bola, mas pode passar despercebido. E é bem interessante perceber que até então, recentemente, não era tão cobrado esse ponto, mas agora está vindo forte aí a questão das demais figuras dos poderes executivos. Aqui no parágrafo 1º, relata que os convocados terão um prazo de 10 dias, prorrogáveis justificadamente, por mais 5 dias, comunicando previamente através de ofício em qual sessão comparecerão para prestar as informações. Aqui, mais uma vez, a gente trabalha com prazos, então toda vez que a gente tiver prazos é bom prestar atenção, né? Então, se convocados esses secretários ou titulares de órgãos subordinados ao prefeito, terão um prazo de 10 dias, prorrogáveis justificadamente por mais 5. Então, não é 10 mais 10, tá? É 10 mais 5 dias, comunicando através de ofício em qual sessão comparecerão para prestar as informações. Então, são 10 dias prorrogáveis por mais 5. 10
mais 5. O artigo 20 ele nos diz que a Câmara Municipal apreciará as contas do município referentes à gestão financeira do ano anterior até 30 dias, mais uma vez, com prazos aqui, até 30 dias após o recebimento do respectivo parecer emitido pelo Tribunal de Contas do Estado, o qual somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara. Então, 30 dias aqui é o prazo, né, que a Câmara tem para apreciar as contas do município após o recebimento do respectivo parecer do Tribunal de Contas do Estado. O artigo 21, importante também, anualmente, até 60 dias a contar do início da sessão legislativa, a Câmara receberá em sessão especial o prefeito e informará através de relatório a situação em que se encontram os assuntos municipais. Toda vez que tiver prazo, a gente circula ou marca de alguma forma. E aqui no parágrafo único, sempre que o prefeito manifestar propósito de expor assuntos de interesse público, a Câmara o receberá em sessão previamente designada. Interessante também marcar esse parágrafo único aqui para saber que o prefeito e a Câmara têm que estar sempre conversando para que a gestão do município seja feita de forma adequada e dentro dos limites legais da lei. Então é isso por hoje, pessoal. No próximo vídeo a gente vai falar aqui a partir da seção 2 dos vereadores. Aqui a gente começa a parte 2 dos nossos conteúdos. Se tu tá gostando desse modelo ou tem alguma sugestão de melhoria também, pode deixar nos comentários aí, se inscrever no canal e curtir também a nossa série de conteúdos aqui que vai ser bem bacana, beleza? Então, agora nos próximos dias estou voltando com mais vídeos pela lei orgânica e do estatuto. Valeu!